Boa noite, eu sou Regina Lima, ouvidora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A EBC administra o Sistema Público de Comunicação do Brasil, um sistema composto por 8 emissoras de rádio, agência de notícias e a TV Brasil, veículos públicos exclusivamente voltados para o interesse dos cidadãos e da sociedade, comprometido com informação, cultura, entretenimento de qualidade. E a principal função da ouvidoria é garantir a participação e a opinião do público no trabalho que a EBC realiza. Hoje estamos aqui estreando mais um programa, a exemplo do que já fazemos nas rádios e na agência de notícia. O Público na TV será mais um canal para prestigiar a sua presença na TV Brasil. Neste primeiro programa, convidamos você a conhecer o trabalho da ouvidoria, a equipe que é o canal direto entre o público e os profissionais que produzem o conteúdo das emissoras públicas. A reportagem é de Flávia Peixoto. Nesta sala trabalha a equipe da ouvidoria da EBC. Aqui é a porta de entrada dos comentários dos telespectadores, dos leitores da Agência Brasil e dos ouvintes das rádios públicas. Os assessores técnicos fazem a triagem dos assuntos e encaminham para os ouvidores adjuntos de cada um dos veículos. E quando você recebe um elogio ou uma crítica, como é que você encaminha isso dentro da empresa? Nós encaminhamos para os setores, primeiro para os ouvidores adjuntos e depois para os setores pedindo resposta para repassar a pessoa que mandou a correspondência. David Silberstein, Tiago Martins, Luzia Helena Castro, Ana Cristina Santos e Carolina Fará. Se o seu comentário vem por telefone, são estes assessores que falam com você. Ouvidoria da EBC, boa tarde. Todas as comunicações que chegam à ouvidoria formam pastas de processos e ganham um número. Este número é comunicado à pessoa que enviou o comentário para que ela possa acompanhar o andamento de sua manifestação. Então, assim que a gente receber resposta da Rádio Nacional, a gente encaminha para o seu e-mail. Vamos conversar com o ouvidor adjunto da Agência Brasil, Paulo Machado. Paulo, o que faz uma ouvidoria e como a opinião do público chega até aqui? No caso da Agência Brasil, as opiniões chegam por e-mail, porque em qualquer matéria da Agência Brasil, você tem um link Fale com Ouvidoria. Como que a opinião dos leitores circula dentro da redação da Agência Brasil? Para o veículo de comunicação, as recomendações da ouvidoria servem como instrumento de gestão. E para o jornalista, serve para que ele saiba como a mensagem dele está chegando ao público. O jornalista Fernando Paulino é o ouvidor das rádios públicas e diretor do programa Rádio em Debate, que trata das opiniões dos ouvintes. A ouvidoria recebe variadas formas de críticas, sugestões e elogios que costumam ser incorporadas nas práticas habituais das rádios públicas. Josete Marques é ouvidora da TV Brasil e diretora deste programa. Esse programa coloca a ouvidoria no mesmo patamar que os outros programas da TV? Sim, sem dúvida, nós estaremos também expostos à crítica como qualquer outra produção. De qualquer maneira, isso faz com que a gente passe daquele papel de que a ouvidoria é só o lugar da crítica para aquele que também produz e que também está no esforço de construção de uma qualidade melhor. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, Primeiro Subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. No Sistema Público de Comunicação, a ouvidoria deve ser um canal de mediação entre o cidadão e os profissionais que atuam nos veículos. O interesse comum é qualificar cada vez mais a informação, a programação e a notícia, através de um diálogo permanente e propositivo. Veja como seus comentários são recebidos pela equipe da EBC. Quando você recebe um elogio, você acha que você está bem e você estaciona, você deixa de crescer.
Uma crítica é diferente, você fica triste, porque, eu digo assim, você, no meu caso, né? Geralmente essa demanda chega pra gente por e-mail, né? E geralmente é um leitor que pergunta, questiona alguma coisa da matéria, uma informação que faltou, uma informação que está incorreta. E a gente que fez a matéria, acho que é a pessoa mais indicada para responder, vai atrás da pergunta do leitor para, se for o caso, corrigir o erro que a gente cometeu ou indicar para ele que a informação está assim inserida e como que ele pode encontrar aquela informação no nosso site. Ou até mesmo explicar algum processo de produção da notícia que possa responder à crítica ou à demanda que ele fez. Quando o telespectador se manifesta através do instrumento da ouvidoria, é a percepção dele. E ele é o público. E o público é a razão pela qual nós existimos. Então, pessoalmente, eu tenho até um certo prazer nisso. Eu organizo as demandas por assuntos similares e pessoalmente respondo. E costumo ter feedback dos telespectadores, o retorno deles, às vezes, muito simpáticos, entendeu? Pela atenção, outros aguardando as mudanças, as sugestões que foram feitas. Nós recebemos muitas sugestões de pauta, na verdade, com uma parceria que a gente tem com os nossos ouvintes e sempre tentamos atender essas sugestões de pautas. E quando vem críticas, a gente também tenta ou dar uma explicação ou atender, né, tentar solucionar essa crítica que chega pelos diferentes canais de comunicação que temos com o ouvinte. Que a finalidade do nosso trabalho é o cidadão. Nós produzimos jornalismo voltado ao cidadão. Então a opinião desse cidadão é muito importante para nós e nos ajuda muito a executar o nosso trabalho dentro da missão da empresa, que é fazer jornalismo público. Ninguém gosta muito de crítica, né? Mas eu acho que é uma obrigação da gente ouvir crítica, especialmente quem trabalha prestando serviços, informando. Eu acho essencial você ter disciplina para ouvir, ter aceitação, disposição para ouvir. Mesmo que isso, às vezes, eventualmente possa incomodar, possa ferir seus brios, porque é isso que pode balizar o trabalho da gente. Podem sugerir que a gente tenha essa premissa da gente estar muito no foco do cidadão mesmo, da gente tentar fazer um jornalismo no foco do cidadão e que esse foco do cidadão, para a gente conhecer, ele tem um canal que ele pode ajudar a gente a fazer o jornalismo que vai ser bom para ele, né, e para a população brasileira inteira. A partir da crítica que você cresce. E, nossa, eu já recebi muitas críticas. É possível mudar uma cultura profissional construída ao longo da história? Este é o tema da nossa conversa com a professora da UNB, Ione Vaz, doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações. A gente volta já. A função do ombudsman, do ouvidor, também deve funcionar na mão contrária, ou seja, dar um pouco mais de capacidade para o telespectador de entender o veículo. Os profissionais, mesmo de jornalismo, formaram-se dentro de padrões adequados aos veículos comerciais, sejam eles jornais, rádio ou TVs. E no Brasil, o sistema público de comunicação é ainda muito recente. É possível construir um novo padrão para a comunicação pública? E para falar sobre este assunto, convidamos a professora da UNB, Ione Vaz Menezes. Ela é doutora em Psicologia, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e do Trabalho e das Organizações da UNB. Boa noite, professora. É possível mudar, né, a lógica de uma cultura construída ao longo da história? A cultura não muda por uma ação rápida, ela depende de experimentação. Não muda por decreto? Não muda por decreto. Não adianta a gente pensar que vamos fazer uma televisão pública e a partir de agora a gente vai ter já um modelo construído. A cultura vai mudar aos poucos. A questão da crítica ela é importante porque ela vai balizando um pouco essa própria mudança. Então ela vai trazendo para a realidade da TV pública o que aquela população, aquele público está querendo. Então a crítica vai ser um fator importante. Agora, como toda crítica,
nem sempre as críticas são bem aceitas. Por mais construtivas que elas sejam, né, crítica é crítica. E se alguém está criticando é porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, né? Ou pelo menos é essa lógica que a gente estabelece com a gente mesma, né? Então a crítica ela é sempre vista como uma coisa que eu falhei. E aí nesse ponto ela é negativa, né? Por mais construtiva que seja. Então a gente precisa também adaptar e preparar esse profissional a aceitar a crítica. Como pensar essa crítica não de uma forma, eu diria, destrutiva, né, e construtiva, mas no sentido de balizar o nosso trabalho, né? O trabalho de quem está no campo público. É não entender, é ter, na verdade, a crítica como um parâmetro para que, no mínimo, alguma coisa nós precisamos mudar. Então, primeiro, a gente tem que olhar a crítica, que crítica é essa? Né? E aonde que essa crítica tem que ser absorvida dentro do contexto da própria televisão. Isso tudo, eu acho que dificulta um pouco essa mudança, porque a gente tem que achar qual é o tom. Quer dizer, eu tenho que mudar onde, de que forma, até você experimentar e achar qual é o tom dessa televisão pública. E como é que a senhora acha, por exemplo, como é que os profissionais devem se comportar diante de uma crítica? Eu acho que não só o profissional, mas a rede inteira, né? A própria televisão, como entidade, como organização, ela tem que ser flexível. Porque nesse momento, como não existe um padrão definido, o que é esse jornalista público, né? Esse padrão não existe. Vocês vão ter que criar um padrão, né? Para criar um padrão, eu preciso ser flexível, inclusive com as minhas verdades. Porque eu posso achar que esse padrão público é um determinado comportamento. E não ser, porque aquilo dali é uma verdade imbuída que eu tenho em função também de uma lógica comercial que eu fui criada, também no mundo capitalista que eu estou vivendo. Então, essa minha verdade, ela também precisa ser questionada. Então, a melhor situação é você ser flexível. E a melhor forma é experimentar. Vocês só vão achar esse caminho da televisão pública, talvez daqui uns 5 anos, 10 anos, quando as coisas já estiverem mais experimentadas, passarem dessa fase de experimentação, para começar a tentar criar uma forma de pensar a televisão pública. Então, nesse sentido, a senhora acha que seria possível um jornalismo altruísta? Porque, só um detalhe, porque a gente está falando, porque eu acho que a crítica, a gente está falando do campo público, mas a crítica, seja em que circunstância for, ela sempre ela bate no outro como uma coisa destrutiva, como uma coisa ruim, algo não aceitável do seu trabalho. Então é possível pensarmos no jornalismo? Eu acho perigoso, sabe, esse jornalismo altruísta. Eu fico imaginando que seria assim, um movimento meio pendular, né? Onde você tem de um lado de cá a televisão comercial e no outro extremo essa televisão altruísta. Os dois extremos, a televisão que é muito comercial, quando a gente começa a assistir um determinado canal que tem uma novela, a novela é boa para isso, né? Então vou pegar um suco, esse suco é tal, quer dizer, o comercial ao extremo. Isso daí é negativo, né? Quando você pega também o altruísta ao extremo, onde que você está despido de qualquer valor comercial, fica desfocado, porque a nossa realidade é uma realidade capitalista. As lógicas de comércio aparecem de alguma forma. Professora, eu sei que esse é um assunto que a gente com certeza levaria horas a fio aqui para discutir, com certeza teriam muitos pontos a levantar. Mas eu queria, de toda forma, lhe agradecer pela participação. Eu acho que isso possivelmente será a pauta, né, de próximos programas, quem sabe a gente dá continuidade. Muito obrigada, professora, pela sua participação. E você, como seria a programação se você fosse dono de uma televisão? Veja a seguir. A ouvidoria parte sempre da premissa que houve uma falha na comunicação entre cidadão e servidores, entre servidores e servidores, e tenta trabalhar, num primeiro momento, na restauração dessa comunicação.
No sistema público de comunicação, a opinião do telespectador é muito importante. E para dar início a esta parceria, nossa equipe foi às ruas procurar saber o que o público espera ver ou não em programas de televisão. Eu acho que o programa de televisão hoje em dia é que o povo tem que saber tudo que está. Não deixa de faltar. Se você fosse dona de uma televisão, o que você não deixaria faltar na programação? Eu não deixaria faltar a verdade, porque às vezes a mídia mente muito. Programas que envolvesse mais o humor ou as características de cada sociedade, cada região. Eu passaria bastante filmes educativos, filmes que mostram a realidade. Esporte, que é fundamental para a juventude. O que eu passaria era programas mais educativos, ensinando as pessoas a se prevenir contra essas doenças, né, contra as drogas, né, é isso. Se você fosse dona de uma televisão, o que você jamais exibiria na programação? Não colocaria reality shows. Essas cenas pornográficas, né, porque eu acho muito vulgar. O que eu tiraria seriam aqueles programas com entretenimento barato. O excesso de programas violentos, eu acho que isso eu tiraria. Ligar a televisão para assistir programa que te deprime não vale a pena, né? Eu acho que o programa da televisão hoje em dia é que o povo tem que saber tudo que está. As TVs públicas dos diversos países trabalham dentro de padrões de qualidade que o público na rua acabou de definir. Por que então, na sua opinião, a audiência das TVs públicas, em geral, é mais baixa do que das TVs comerciais? Dê sua opinião, participe, escreva para nós. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Na próxima quinta, às 8h40 da noite, estaremos de volta com o Público na TV. Esperamos você. Até lá!